Então é Natal. Né? Nós estamos vivendo aí essa época, essa música, Então é Natal, que fica aí o mês de dezembro todo, em todos os lugares, nos lembrando disso o tempo todo. E o Natal nunca se pode deixar de lado o significado maior. O nascimento de uma criança que mudou a humanidade. De todo jeito, para qualquer religião que se professe ou que se não professe, nós temos aí o nascimento de alguém que mudou o mundo. E para falar do nascimento desse Jesus Cristo que veio para a humanidade, Deus feito homem, eu recebo aqui 2 religiosos, 2 estudiosos e 2 pessoas muito queridas da comunidade, Padre Divino, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Pastor Diego Biel, da Igreja Luterana Bom Pastor. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Para nós é que é uma alegria, né, estarmos juntos e nesse dia tão importante. Independente, né, a gente sabe que o luteranismo começou a partir do catolicismo, são aí 1.500 anos de história conjunta. Exatamente, são aí caminhos, uma mesma estrada, né? Aham. Mas não são só essas religiões, todas as religiões têm Cristo, é um divisor de águas, né? De fato, né? A gente tem que lembrar que nós estamos aqui representados pela Igreja Luterana, pela Igreja Católica, mas todos os cristãos se reportam a essa data, assim como nós, hoje fazemos, né? E a importância do cristianismo, a importância de Cristo Jesus, dá-se também pelo fato de nós contarmos a história em antes ou depois de Cristo Jesus, né? E a cultura judaico-cristã marca e perpassa o mundo como um todo, né? Então nós temos aí um evento importantíssimo, né? Nós vamos lembrar o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus que estava na sua morada celeste em Cristo Jesus se encarna, vem olhar a humanidade olho no olho, né? E isto perpassa todas as culturas e muda a história do mundo, né? Nós podemos afirmar isto, que a partir do evento Cristo Jesus, a história da humanidade é outra, né? E mesmo para as pessoas que se professam como ateus ou agnósticos, eles só são ateus ou agnósticos porque eles negam isso, né? Em relação a Cristo. Em relação a Cristo, não né? tem como negar que a pessoa de Jesus marcou a história da humanidade, né? Como o pastor Diego acabou de dizer, o antes e o depois, mas o próprio Jesus disse, quem crer já está salvo, quem não crer está condenado. Quer dizer, a humanidade agora tem uma única opção, ou crê em Cristo e tem a salvação, ou não crê e está fora da salvação. Fora do projeto salvífico de Deus, né? Exatamente. E que Jesus existiu, isso nós temos provas históricas, arqueológicas incontestáveis, né? Então a gente vai dizer assim, quem entre mentes não crê, não está dizendo que Cristo não existiu, mas que não o reconhece como Senhor e Salvador e, portanto, está fora da salvação, da graça. Nós temos o historiador Flávio Joséfo e tantos outros historiadores que confirmam a existência de Jesus. Agora, é interessante, né, Diego, como o Natal marca todas as culturas e todos os povos. Eu até queria hoje aqui mostrar um fato importante. O pessoal que está nos acompanhando naturalmente conhece a música do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou. Isso. Eu hoje não queria falar da música do Raul Seixas, do Dia em que a Terra Parou, mas eu queria falar do dia em que a guerra parou. Eu tenho aqui um recorte de jornal, tá bem amarelinho, né? Porque a coisa é velha. É de ontem, certo? De pouquinho tempo. De pouquinho tempo. Mas existe um fato histórico na guerra de 1914, quando na noite de Natal, os exércitos alemães e britânicos tiveram uma trégua, eles se confraternizaram, eles trocaram presentes, jogaram futebol. Olha que legal. Certo? E eles até emprestaram as ferramentas do exército alemão para o exército britânico para melhorar a trincheira. Nesse recorte que eu tenho aqui do jornal,
tem os depoimentos de gente que sobreviveu dessa época. Isso deu origem também a um filme, né? Esse filme chamado Feliz Natal ou Merry Christmas. E até uma música. A música se chama Bollywood. É um cantor que exatamente narra essa história. E a gente vê então, a presença de Jesus é capaz de fazer parar uma guerra. Só que a humanidade ainda não aprendeu isso. Na entrevista que tem com o escritor de um desses livros, de um livro sobre esse fato, ele diz que no ano 1915 houve também uma pequena trégua. Mas o questionamento que se faz é, nas guerras atuais, ainda não aprendemos a fazer essa trégua. E o que é interessante é que essa trégua marcou a vida dessas pessoas a tal ponto que eles não foram, muitos deles não foram mais capazes de atirar no inimigo. Sim, né? Porque como é que você vai atirar em alguém que você acabou de se confraternizar? E de você acabou de reconhecer como ser humano e irmão. Isso que é importante para nós cristãos. Jesus é nosso irmão, né? Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão, e como irmãos de Cristo, jamais eu posso tirar a vida de alguém, meu Deus do céu, né? Nós estamos vendo aí, me deixou assim muito triste de ver esses dias um jovem tomando o celular de alguém na rua e mesmo tendo o celular atirou e matou. E aí vem alguém me dizer ainda que é normal que um jovem, por causa de um celular, não seja preso, né? Então, nós estamos aí onde? Em que país nós estamos, né? Tem alguma coisa muito errada, né? Tem. E quer dizer, nessa época, lá em 1914, essa trégua, foi aquilo que a gente chama, e tem muitos filmes por aí, milagre de Natal, né? E esse é o verdadeiro milagre de Natal. E só que, quer dizer, uma coisa que não se aprendeu nada, porque isso mostra a estupidez de uma guerra, seja uma guerra institucionalizada, ou essa guerrilha urbana que a gente vive hoje em dia, né? Essa violência sem trégua, meu Deus. A loucura dos homens, como disse o filósofo, né? A guerra é a loucura dos homens. Quando os anjos se reportam aos pastores, dando conta do nascimento, eles dizem glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. De fato, Cristo Jesus veio para trazer esta paz, né? Essa paz, essa trégua que se dá numa guerra, como foi o fato de 1914, mas eu quero também atualizar. Nós vivemos guerras não tão violentas. Nós vivemos guerras, às vezes, sem armas, com o nosso colega de trabalho, com o nosso vizinho, com alguém da nossa família. Nós, muitas vezes, estamos literalmente em guerra, entrincheirados. E esta palavra do Natal, ela quer vir a nós para nos convidar a isto, a essa trégua, a baixarmos as armas, a procurarmos a pessoa com quem entre mentes nós estejamos brigados ou indispostos ou com quem a comunicação esteja cessada. É óbvio, é importante, o Natal também é comercial, não é o espírito principal do Natal, né? Mas tornou-se comercial e a gente sabe que a economia precisa disso e principalmente num tempo de crise como nós estamos, né? Quando as compras são moderadas, né, sem excesso, sem parcelamentos muito longos, né? Isso é importante também. Mas a gente tem de priorizar essa paz, esse relacionamento. Ou como muitas vezes pessoas dizem, né? Nos nossos cartões de Natal já não é mais tanto moda, né? Quem tem cabelo branco ainda lembra dos cartões. Mas pelo Facebook, pelo WhatsApp, quantos votos lindos nós desejamos para nós, para os nossos, para a humanidade, e parece que no dia 26 de dezembro eles já voltam para uma gaveta e vão voltar somente no ano subsequente. Então, essa paz precisa invadir, precisa tomar os nossos corações, a nossa cidade, a nossa vida, né? As nossas celebrações, né? E aí sim, nós vamos estar vivendo o espírito de Natal. E esse espírito de Natal, né, que esse amor, essa fraternidade,
E essa celebração, a gente sabe que o presépio, quem criou pela primeira vez foi São Francisco de Assis. de Assis em Grécia, Lá por volta Itália. de 1200? Por aí, 1230 e pouco. Mas e o Natal, como Natal mesmo? Ele é comemorado, existe algum registro desde quando ele começou a ser celebrado pela cristandade? Existe depois do século IV, depois que Constantino transformou o cristianismo em religião oficial e depois com Teodósio também, a igreja começa a estabelecer as datas para ser celebrado. E colocou o Natal dia 25 de dezembro porque era a festa do Deus Sol no hemisfério norte, no Império Romano, o Sol Invictus. Então a igreja começou a dizer, não, agora a verdadeira luz, né? Porque esse dia do solstício de inverno é um dia importante no tempo do dia, né? E que permanece mais tempo a luz. Então a igreja mostra, não, agora a verdadeira luz para nós é Jesus. E aí foram se estruturando as datas e começou-se a celebrar o Natal. No dia 25 de dezembro, e se colocou então a anunciação de Nossa Senhora 25 de março, para dar 9 meses, né, da gestação de Maria, mas não existe uma certeza da data do Natal. Isso a comunidade cristã primitiva não se interessou. Aqui o Evangelho de Lucas, que tem os 2 primeiros capítulos que falam da infância de Jesus, a preocupação é mostrar que tudo que está aqui nos 2 primeiros capítulos é a realização da vida toda de Jesus. A comunidade cristã não estava interessada em dizer, foi assim, foi assado. Teve também uma questão que na narrativa do nascimento de Jesus tem influência do mitraísmo, como nasceu o Deus Mitra, numa gruta, visitado por pastores. Então, o cristianismo batizou muito do paganismo, mas isso não diminui em nada a nossa fé. Muito pelo contrário. Né? Existe um dia, agora a verdadeira luz é Jesus, nós não precisamos mais nos preocupar com os deuses pagãos, agora existe um Deus feito carne, um Deus que assume exatamente a nossa natureza, né, Diego? Sim, sim. Os evangelhos não são um diário, né? Não é uma biografia. Nem reportagem. Né? É evangelho, é boa nova, conta a história da salvação, né? Acho importante a gente destacar, para quem faz, assim como nós já levamos, né, padre, grupos, né, para a Terra Santa, né, para o Egito, a gente vê no Egito a preocupação e o medo com a morte e com uma possível vida, né? As pirâmides enquanto sepultura, os sarcófagos decorados por dentro, cheio de utensílios que as pessoas viriam a ter que usar na vida posterior. E aí, eu já disse isso para os meus grupos, né? Quem tem Cristo Jesus não precisa se preocupar em levar pente, em levar comida, em levar nada, porque já tem absolutamente tudo para a sua salvação. E dentro desse aspecto da comemoração do Natal, né? Eu penso assim, ao longo dos séculos foram surgindo tradições. A coroa de Advento é uma tradição germânica dos protestantes. Iniciou como um ar, um círculo, né, de ramos com velas que faziam a contagem regressiva para o Natal, né? Reza para nós a tradição de que o pinheiro de Natal foi Lutero que trouxe para dentro de casa e daí surgiu. Então, nós estamos vivendo, ao longo desses 2 milênios, tradições, né? E hoje a gente vê chegar no Brasil as guirlandas nas portas, né? Não deixa de ser a coroa de Advento, né, numa outra posição nas portas. Então, nós temos uma longa tradição, né? E se a gente lembrar aí, bem antigamente, a gente colocava nas árvores aquelas lâmpadas, né, incandescentes, grandes, depois vieram as lâmpadas menores, agora nós estamos no LED, né?
Mas E antes assim- disso tinha as velhinhas. As velhinhas! Com um clipezinho. Com um clipezinho. Na que- minha casa Na tinha. casa da minha avó tinha, minha avó É, é claro. descendente de alemães, né? Então tinha A velhinha torcidinha com um parafusinho. É, com clipes preso ali e se usava a árvore natural, né? Natural. Porque se fosse nas de hoje botasse vela, era um incêndio atrás do outro, né? Hoje é crime ambiental cortar pneu. mas, Exatamente. olha, essas tradições que o Diego está mencionando, infelizmente, uma delas que nós não podemos, como cristãos, aprovar muito é a história do bendito Papai Noel, viu, Aham. Ana Cláudia? Por quê? Porque o que existia era São Nicolau, que era um bispo de Esmirna e que deu os dons para os pobres, dava presente para as crianças. E ele é celebrado dia 6 de dezembro. Na Holanda, ainda hoje, cada família, alguém se veste de São Nicolau para dar os presentes para as crianças. E na Alemanha, em algumas partes também. E o que aconteceu? Em 1935, a bendita empresa de um refrigerante, que não vou mencionar o nome, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe aquela preta e vermelha, aquela trans- da garrafa com vermelho. Transformou a roupa do São Nicolau no Papai Noel. Um bispo usa a casula vermelha, virou a roupa vermelha do Papai Noel. Aham. Um bispo tem o báculo, virou aquele bastão do Papai Noel. Um bispo tem mitra, Aham. virou o gorro do Papai Noel. Se Certo? apropriaram. E por ser um bispo já idoso, de barba branca, o bendito Papai Noel tem barba branca também. Claro que agora nós não vamos querer acabar com a história do Papai Noel, porque está no universo infantil. Mas a gente tem que lembrar que o dia do Natal é o nascimento de Jesus. Ele é o Salvador, ele é o aniversariante, e não o bendito Papai Noel. E eu fiz um resgate dessas tradições com os meus grupos, os meus trabalhos lá na Bom Pastor. Lembramos das velhinhas torcidinhas e nesse processo eu recordei que no Rio Grande do Sul, em colônias germânicas, na noite de Natal trazia o presente, entre mentes eu lembro do Papai Noel, mas tinha uma criança vestida de Menino Jesus, com uma espécie de uma túnicazinha branca, assemelhava-se a um anjinho e quem entregava os presentes era o Menino Jesus. E eu estou disposto a recuperar isso na minha casa, com as minhas crianças, né? E na medida do possível nós colocarmos, porque o maior presente que nós temos é a vida, paixão, obra e salvação de Jesus, que é, a bem da verdade, Ele quem traz e não o Papai Noel. E nesse espírito, a gente já está aí encerrando a nossa entrevista. Eu gostaria de pedir, nós estamos aí invadindo a sua casa no dia de Natal. Nós estamos aí, então eu gostaria de pedir para o pastor, para o padre, que dessem aí uma bênção, uma mensagem especial de Natal para a gente encerrar o Alto Estilo nesse clima de fraternidade, de amor e principalmente de bênção, que é sempre bem-vinda, né? Então, que Deus, nosso Pai, nesse dia abençoe todas as famílias que estão nos acompanhando aqui através da TV Vila Velha, que realmente haja paz, que o ano novo seja um ano de harmonia, menos guerra, menos ódio, mais amor, mais vida e mais fraternidade. E que nesse espírito, né, recebamos juntos a bênção que o pastor Diego também nos transmite neste momento. E te abençoe o Todo-Poderoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Feliz Natal. Amém, assim seja. Muito obrigada. Feliz Natal a vocês. A você que está em casa, Feliz Natal e a gente se vê na semana que vem. Até lá.